Estamos começando mais um vídeo do canal Filosofia Fácil. Filosofia para o ensino médio numa linguagem fácil. Dando continuidade ao estudo da cultura, vamos agora falar de linguagem e pensamento. Mais uma vez, lembrando que o conectivo mostra que existe uma relação entre linguagem e pensamento. A linguagem do desenho, O livro Filosofando, ele inicia o assunto falando da linguagem do desenho. Esta linguagem, gente, é uma das linguagens mais antigas que existem, Desde a pré-história, os nossos antepassados, eles fizeram inúmeros desenhos em pedras, a céu aberto, em paredes de cavernas, E nesses desenhos eles expressavam as caçadas, as suas atividades religiosas também, porque na parte mais escura da caverna eles pintavam figuras relacionadas a rituais religiosos, E todos gostam de desenhar. As crianças, por exemplo, elas gostam de expressar os seus pensamentos através dos desenhos, É muito comum. Então o desenho é uma forma de linguagem também. Mas o que é uma linguagem, No livro nós encontramos um conceito interessante que fala que a linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. É isso aí, A linguagem, ela nos permite expressar nossas ideias, nossos sentimentos e nos comunicarmos com as pessoas que estão à nossa volta ou com o mundo à nossa volta. E toda linguagem, gente, possui uma estrutura, Toda linguagem é um sistema de signos. O que significa signos? Signos significa usam símbolos. O signo, segundo Charles Sanders, é uma coisa que está no lugar de outra. É isso aí, o símbolo, ele simboliza algo, então ele está no lugar de algo. Por exemplo, a placa de trânsito. Você olha para o símbolo que está na placa de trânsito e você entende o que a placa está dizendo. Aquele um ezinho cortado, significa que é proibido estacionar. É um signo? É um signo. Existem vários tipos de signos, Por exemplo, o livro Filosofando, ele dá exemplo de o galo, O galo. Existe a foto do galo, o desenho do galo. Quando a palavra cacaricó ou cocoricó, todo mundo já entende que está se relacionando a um galo. Então, todos esses símbolos que representam o galo são signos. Isso significa que o signo pode ser um desenho, uma fotografia, pode ser uma palavra, pode ser uma letra e pode ser um som também, Vamos aqui. A linguagem verbal. Nós usamos no dia a dia muito a linguagem verbal. A linguagem verbal, ela pode ser falada e ela pode ser escrita. Nesse momento eu estou usando com você as duas formas, a linguagem verbal falada e a linguagem verbal escrita aí na tela, A linguagem é um sistema simbólico, aquele que nós falamos para você, de signos, O signo é um símbolo. O ser humano cria símbolos, isto é, signos arbitrários. O que é um signo arbitrário, gente? É porque a gente cria palavras para representar as coisas e nem sempre a palavra tá relacionada com alguma aparência, algum som da coisa, Por exemplo, a palavra casa significa casa. A palavra está relacionada ao objeto casa, mas não existe uma relação entre a palavra com a aparência da coisa, nem, Simplesmente ele foi criado de forma convencional. A gente aprendeu aquela palavra foi ensinada para nós daquela maneira. Então, por isso que esses símbolos, eles são convencionais, Por que convencionais? Porque é uma convenção e os membros daquele grupo, eles aceitam aquela linguagem, Eles aprendem aquela linguagem e aceitam aquela linguagem. Então, é uma convenção. Pela linguagem, o ser humano deixa de reagir somente ao presente, ao imediato,
passa a poder pensar o passado e o futuro e até projetar a sua vida. A linguagem, gente, ela nos dá essa possibilidade, né? Pela linguagem, nós podemos expressar os nossos pensamentos e nós podemos pensar o passado e falar do passado, expressar a nossa ideia do passado, do presente e até do futuro, né? Então, é muito interessante essa questão. Existem funções, cada linguagem tem as suas funções, né? A nossa comumente usa aqui nesses dois gráficos, por exemplo, o contexto, o gráfico de cima, contexto, e o gráfico abaixo, referencial, significa a mesma coisa, né? O contexto é a situação que nós estamos naquele momento que nós estamos comunicando. O emissor é a pessoa que está emitindo a mensagem. No caso aqui, eu sou o emissor. A mensagem é aquilo que eu estou dizendo, é aquilo que eu estou mostrando, escrevendo. O texto escrito é a mensagem. E o destinatário é aquele que recebe a mensagem, né? Nesse caso, são vocês que estão assistindo o vídeo, ouvindo a minha voz, a minha fala nesse momento. O contato é a relação que nós estamos tendo entre o emissor e o destinatário naquele momento, né? E o código é a linguagem que eu uso. Eu estou usando agora a língua portuguesa, oral e escrita, né? E você também está me vendo, está vendo a minha imagem. Isso também é linguagem, né? No segundo esquema aqui, gráfico, mostra as funções, né? Por exemplo, a expressiva. Toda linguagem, quando você está emitindo uma mensagem, você expressa algo, né? Existe uma atitude afetiva. Por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente fala de uma maneira. Quando a gente está feliz, a gente fala de outra maneira. Quando a gente está triste, a gente fala de uma maneira. Então, na forma como eu estou falando, eu passo a ideia do que eu estou sentindo, né? A poética tem a ver com metáfora. A metáfora, ela usa palavras para representar outra coisa. Por exemplo, meu coração está morrendo de amor, né? Então, se você realmente está morrendo de amor, você teria que ser levado para o hospital. Mas não é isso que significa na linguagem poética, porque a metáfora, ela extrapola o sentido literal de que nós estamos usando, né? Ela vai além. Eu posso usar uma palavra no sentido com outro sentido. A conativa é quando a gente emite um chamado ou uma ordem. Por exemplo, Ei Maria, Maria, tá chamando Maria, né? Ou então você fala, Maria, fique sentada aí. Senta, Maria. Então você está emitindo uma ordem. Isso é a função conativa. A função fática é quando a gente quer manter o diálogo ou quando a gente quer interromper. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, é comum as pessoas falarem, olha só, fulano. Então ele vai continuar a fala, né? Ele chama atenção dizendo, olha só, para mais emitir uma outra ideia. Já quando a gente fala, pois é, aí a gente está encerrando a fala. Isso é função fática, né? A função metalinguística é quando a gente está falando da linguagem. Por exemplo, nós estamos usando a língua portuguesa para falar da própria língua, né? O livro, ele dá um exemplo de um texto que tem um juiz e um caipira conversando. Aí o caipira fala uma palavra e no texto o juiz diz, não, essa palavra não existe, porque a palavra correta é essa. Então no próprio texto eles vão dialogando aí, mas a gente lembra, né, que o mundo do caipira, ele consegue se comunicar com a linguagem que ele tem, né? E o juiz com a linguagem que ele tem, e nem sempre os dois conseguem se entender. Então é preciso haver uma compreensão que a cultura de cada um é suficiente para ele sobreviver, né? Então a linguagem, pensamento e cultura os três estão intrinsecamente ligados. Eu penso e o meu pensamento eu posso comunicar pela linguagem, e comunicando pela linguagem eu posso criar, eu posso modificar, então eu posso fazer a cultura acontecer, né? Para cada tipo de pensamento há um tipo de linguagem mais adequado, né? Por exemplo, o pensamento filosófico, ele é mais abstrato e ele é mais conceitual, né? Ele se afasta mais do sensível. Quando a gente fala sensível, nós estamos falando mais do mundo concreto, né? Do individual. Então a língua se apresenta como condição necessária. Para a gente falar, gente, do mundo abstrato, a gente precisa da língua, essencialmente da língua.
porque não teria como a gente pensar um mundo fora desse mundo concreto que a gente vive, né? E a filosofia, muitas vezes, ela trata da ideia e ela quer abstrair as ideias, mas isso não quer dizer que essas ideias não estejam relacionadas com o mundo, né? Então, a filosofia só existe porque existe a linguagem. E existe uma linguagem própria, né? Por isso que muitas vezes tem aluno que tem muita dificuldade por causa da linguagem, gente. Mas o segredo está em pesquisar o significado das palavras, né? A filosofia, ela traz muitas palavras gregas, porque ela surgiu na Grécia, né? Então é preciso consultar um dicionário. No site filosofia.com.br tem um dicionário filosófico muito bom lá, que os alunos podem utilizar para tirar essas dúvidas dessas palavras, né? Cada língua possui uma estruturação própria quanto ao repertório e às regras de combinação e de uso. Isso quer dizer que cada língua organiza a realidade de um modo diferente da outra. É isso aí. No caso dos esquimós, né? Por exemplo, nós aqui do norte do Brasil, nós raramente, por exemplo, nós nunca vimos neve aqui na região, né? Então, neve para nós é só neve, uma palavra só diz tudo. Já os esquimós não, existe mais de 25 tipos de neve para eles. Por quê, né? Por quê? Porque a linguagem e a cultura deles estão ligadas com a forma de vida dele. Quando um esquimó sai de casa no inverno, que ele precisa sair de casa, ele vai encontrar um ambiente perigoso, então ele precisa saber qual tipo de neve que ele pisa, qual tipo de gelo que ele pisa. Se ele pisar numa neve fofa, ele pode afundar e morrer, né? Ou quebrar o gelo e cair na água gelada e morrer ali sozinho. Então ele precisa conhecer o tipo de neve. É diferente de nós, né? Nós não precisamos conhecer, porque não faz parte do nosso modo de vida, mas faz parte do modo de vida deles. A importância da linguagem, né? Ela permite que o ser humano vá além do mundo vivido, do presente para o mundo das ideias, da reflexão. Permite que ele ultrapasse sua realidade de vida e entre no mundo das possibilidades. Foi aquilo que nós já falamos antes, né? A linguagem nos dá essa capacidade de pensar o passado, de pensar o presente e de projetar o futuro. Então, linguagem, pensamento e cultura, os três estão intrinsecamente ligados. Obrigado pela sua audiência. Eu peço a vocês, divulguem o nosso canal entre os seus amigos, nos seus grupos, na sua escola, nos seus grupos de sala de aula, né? Para a gente atingir mais gente. Um grande abraço.